No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem,
A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente servos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave do céu, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto.
cobriste com a tua bondade e misericórdia. Não me desprezaste, mesmo sendo eu pequenino, diante de um Deus tão grande. Permitiu em minha vida momentos bons e ruins. Me compreendeu quando ninguém me entendeu. Me consolou com teu Santo Espírito quando a minha alma se angustiou. Me guardou quando o perigo chegou. Foste a providência quando o desemprego me encontrou, e bálsamo quando a doença me tomou. Me levou para o deserto e não permitiu ninguém estar lá, pois queria falar comigo em particular. Permitiu estar sozinho, mesmo cercado por pessoas, para me mostrar que eu precisava confiar em ti. Em outros momentos, permitiu eu olhar para os lados procurando alguém para me ajudar e não encontrar, para que eu entendesse que a tua graça me basta. Foste o meu advogado quando as acusações vieram. Hoje vejo as tuas mãos em tudo, na natureza ao qual o Senhor nos presenteou com coisas tão maravilhosas. Vejo seu amor nas pessoas quando são inspiradas a fazer o bem. Quando cuido dos meus filhos e faço tudo para protegê-los. E sei que é assim que cuida de nós. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, por vencer para que nós também pudéssemos vencer. Morreste para que pudéssemos viver. Nos tornou herdeiros do céu. Nos deu a oportunidade de um dia poder conhecê-lo face a face e contemplar a tua beleza. Que palavras poderiam descrever a tua grandeza e majestade? Como poderíamos retribuir tudo isso? Não, nós não podemos, mas as nossas almas se alegram em ti e buscam todos os dias estar perante a tua face. Nos esconde em teu esconderijo, para que o inimigo das nossas almas não nos encontre, e nos conserva para sempre como adoradores, ó Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Monte Sião é o nome de uma das colinas de Jerusalém, e que por extensão tornou-se sinônimo da terra de Israel, e que pela definição bíblica é a cidade de Davi. Originalmente em hebraico chama-se Zion, que significa cume. Sião era uma fortaleza próxima de Jerusalém, que foi conquistada por Davi. Segundo estudiosos, essa fortaleza tinha cerca de 1,5 km de diâmetro e era guardada por um muro bem estruturado, e ao seu redor havia vales íngremes com abastecimento de água segura. O significado espiritual de Sião é descrito no livro de Apocalipse. João escreve que viu, no alto monte Sião, o Cordeiro, acompanhado de seu povo, concordando com o que o salmista escreve em Salmos 125, verso 1. Em volta de Jerusalém estão os montes Sião, Moriá e Monte das Oliveiras. Precisamos confiar no Senhor, ainda que tudo esteja desfavorável, ainda que a situação seja contrária. Os que confiam no Senhor
não serão abalados. Os que confiam no Senhor permanecerão para sempre.
palmeira é uma planta conhecida mundialmente e abrange mais de 2.500 espécies. Chama a nossa atenção por possuir características fantásticas como beleza, força e vitalidade. Sua resistência e vitalidade é devido às suas raízes profundas, que podem chegar até 3 km em busca de água. Elas resistem até tsunami, onde tudo é devastado, mas elas permanecem em pé. As palmeiras são fontes de alimento e substância muito utilizados, como remédios, madeiras, frutos, fibras, palmito, água e folhas. São plantas tropicais e apresentam melhor desenvolvimento quando cultivados em regiões quentes. Nós precisamos possuir características semelhantes às das palmeiras. Por onde andarmos, nossa beleza deve ser reconhecida como imagem e semelhança de Deus. Devemos estar firmes em meio às tempestades e aflições. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Temos que ser fervorosos, não deixando a fé se esfriar. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Devemos produzir bons frutos. Diferente das árvores que, quando se corta a casca em seu contorno, ela morre porque os seus nutrientes vêm de fora, para matar uma palmeira é necessário feri-la por dentro, onde ela recebe os seus nutrientes. Nossa vida, nossa força vem de dentro, através do Espírito Santo que habita em nós, que somos filhos e servos de Deus. Promessa é para quem suporta o tempo e aceita o preparo. Vive os processos, promessa é para quem resiste ao deserto e glorifica no vale. Promessa é para quem escolhe o silêncio, podendo falar. Escolhe o secreto, para se preservar. É para quem vence as calúnias e perseguições. É para quem não reage às afrontas. É para quem respira fundo, estufa o peito, ergue a cabeça e enfrenta os dias maus. E no meio de tudo isso, não passa um dia sequer
sem sonhar com o cumprimento dela. Minha oração é para que você acredite completamente nas promessas e que haja dentro de você um renovo. A promessa é sua e você precisa ser valente para vivê-la. Deus te abençoe. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus acalmou a tempestade, ele mostrou que ele tem poder sobre todas as coisas, até sobre a natureza. Às vezes, os problemas da vida parecem impossíveis de resolver, mas nessa hora devemos confiar em Jesus. Ele tem a solução até para situações mais perigosas e impossíveis. Confie, Jesus está no barco. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. E então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quantas gotas tem o oceano? Ou quantos litros? Você sabe o número exato? Quantas árvores tem uma floresta? Ou quantas folhas em uma árvore? Você sabe o número exato? Quantas estrelas tem no céu? Você saberia dizer o número exato?
Quantas pessoas já existiram desde Adão e Eva? Você poderia fazer essa soma? Quantos fios de cabelos você tem? Seria capaz de responder um número exato? Quem conseguiria contar os grãos de areia? Deus sabe as respostas de todas essas perguntas. Ele criou todas as coisas. No princípio criou Deus o céu e a terra. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. E até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, diante da grandeza do nosso Deus, não devemos temer e somente confiar. Porque todo o poder está em suas mãos. Jesus, em uma de suas parábolas, usou o exemplo do joio e do trigo. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Para melhor compreensão, precisamos conhecer a diferença entre o joio e o trigo. O joio e o trigo são plantas muito parecidas, possuem a mesma cor verde, no caule e nas folhas. Mas quando começam a amadurecer, surgem então as diferenças. O trigo começa a amarelar, enquanto o joio continua verde. As raízes do joio começam a se espalhar e entrelaçar nas raízes das outras plantas. Por isso o Senhor orientou para não arrancá-lo. Outra diferença é que o joio é uma planta tóxica conhecida como erva daninha e não serve como alimento. Já o trigo tem os seus grãos saudáveis e são uma das maiores fontes de alimentos. Em Mateus 13, no verso 36, Jesus explica sobre esta parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como podemos ver a diferença do joio? É que ele continua verde, seus frutos não são bons. Assim são os homens que se inclinam para o mal e não mudam, continuam da mesma maneira. Mas os frutos dos filhos de Deus são bons e permanecerão para sempre. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo.
A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. As estações em nossas vidas. A primavera é a estação do ano que tem o início com o fim do inverno. Sua principal característica é o reflorescimento da flora. É marcada por belas paisagens com lindas flores, como orquídeas, jasmim, violeta, hortênsia, crisântemo e muitas outras. A temperatura durante a primavera é bastante agradável. Em nossas vidas, a primavera está associada a experiências alegres, de renovação e de um tempo de cumprimento das promessas. Deus fala a Abraão que vai voltar na primavera, e então Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 10. O verão é uma das estações que sucede a primavera. Sua principal característica são as elevadas temperaturas. Nessa época podem ser observadas mudanças repentinas no tempo, ocorrendo chuvas de rápida duração, conhecidas como chuva de verão. É a estação onde se faz muitas colheitas, por ser considerado um clima favorável. O verão é a fase em nossa vida onde os nossos sonhos começam a frutificar e passamos a colher o que plantamos. Existe o tempo de plantar, mas também existe o tempo de colher. Provérbios 10 e 5. O outono é a estação do ano que ocorre após o verão. Sua característica são as mudanças gradativas de temperatura, diminuição da umidade do ar e outras mudanças. Ocorre a queda das folhas das árvores, para adaptação a mudanças de clima. É uma estação que inspira beleza, mas também melancolia. Em nossas vidas, logo após um período de colheitas e de bonança, temos a tendência de nos acomodar. Se tudo vai bem, para que se preocupar? Este é o problema. Esquecemos que logo virá o inverno e muitas vezes deixamos de orar e de buscar a presença de Deus. O inverno tem o início com o término do outono, caracterizado como a estação com temperaturas mais baixas. As noites são mais longas. Em algumas regiões ocorrem geadas. Em nossas vidas, o inverno simboliza tempos difíceis, lutas, batalhas e de guerras. Mas todas as estações são necessárias. O apóstolo Paulo sabia que iria precisar da proteção daquela capa quando chegasse o inverno. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. É necessário que estejamos preparados para enfrentar o inverno. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Que nós possamos viver cada estação em nossas vidas com cânticos, vivenciando milagres e confiante nos dias de dificuldades, com o coração sempre grato ao Criador, que preparou tudo com muita perfeição.
Um novo dia começa, e junto com ele, as nossas esperanças e forças renovadas. Gratos somos, porque o Senhor nos guardou enquanto dormíamos. Agradecemos também pelo sol, pela chuva e principalmente pelo dom da vida. Neste dia, sejam abençoados os nossos amigos, os nossos familiares e todos os trabalhadores, principalmente os da área da saúde. Que não nos falte fé, esperança e o amor. Sejam destruídos todos os pensamentos negativos e toda maldade. Que a vingança seja esquecida e no lugar brote o perdão. Que a tristeza vá embora e a alegria venha fazer morada. Que se abram as janelas dos céus, derramando sobre nós as bênçãos do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. E então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados,
e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim.